Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Está no ar mais um Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua presença, por você estar acompanhando com a gente. Cada programa que a gente traz um profissional de muita qualidade para informação, para trazer qualidade de vida para você. E este programa é para você que às vezes sofre de diarreia ou constipação, gases, distensão abdominal e às vezes não sabe por que tem estes ou outros sintomas. Você sabia que pode ser um distúrbio funcional conhecido como síndrome do intestino irritável? De 10 a 20% das pessoas, principalmente as mulheres, sofrem deste distúrbio. Muitas vezes você não sabe, acha que é outra coisa. Então, para a gente falar sobre isso, nós temos uma convidada especial, a Daiane Panucci, ela que é nutricionista, é especialista em microbiota intestinal e também pós-graduanda em nutrição e obesidade. Muito obrigada, viu, Daiane, pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação e por nos ajudar aí com esse tema aí que é tão recorrente, né? É um tema bem atual, não é verdade? Eu que agradeço, Carol, muito obrigada pelo convite. Sim, é um tema que hoje a gente atende muitos pacientes que têm esses sintomas e muitas vezes são diagnosticados só com uma intolerância à lactose, mas a gente vê que muitas vezes é muito mais, sintomas muito mais intensos, e é um prazer falar sobre esse assunto, sobre o intestino, o impacto dele que eu adoro e tem um impacto grande na nossa saúde. Então, para a gente começar, Daiane, qual o papel do intestino, né, na nossa saúde? Bom, quando a gente fala de intestino, o nosso intestino ele interage com o nosso corpo inteiro, né? Então, por isso que a gente fala que, acho que muita gente já ouviu, o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino ele interage tanto na questão de barreira contra patógenos. Então, da gente pensar de um vírus, uma bactéria, ele já vai agir como uma barreira, né, contra isso. Também temos toda a questão de produção de hormônios. O hormônio do bem-estar, por exemplo, a serotonina, a maior parte dele é produzido a nível intestinal. O próprio controle da fome, da saciedade, também a gente tem a nível intestinal. Então, por isso que muitas vezes esse intestino ele é relacionado com o ganho de peso e com a própria obesidade. Ele também atua ali na produção de neurotransmissores, por exemplo, o GABA, tão importante para a gente dormir, então também se relaciona com essa qualidade do sono. E também, né, a gente não pode esquecer da absorção de vitaminas e minerais. Então, até como você introduziu, né, o nosso bate-papo, falando sobre essa fadiga. Muitas vezes é uma deficiência de vitamina porque o seu intestino não está conseguindo, de fato, absorver. Então, a gente tem toda essa questão imunológica. 70% das nossas células imunes, elas estão também no intestino. Então, a gente tem esse intestino interagindo com todo o nosso corpo. Nossa, gente, então ele tem um papel, assim, fundamental mesmo, né? Pra gente, até na absorção aí das vitaminas, olha só, às vezes a gente fica tomando um monte de coisa, fala, vou tomar um probiótico, vou lá na farmácia e compro, né? E vai tentando aí se automedicar, não procurar aí uma especialidade, achando que vai, né? Que vai resolver, mas é muito mais complicado aí, né? Já que ele tem todas as funções, né, Daiane? Exato, você vê muitas vezes as pessoas tomando um polivitamínico, e se o intestino não tá legal, a gente fala assim que a gente tem que ir um passinho atrás, porque não tá nem absorvendo de forma correta. Então, aí todos os outros sintomas, né, eles acabam vindo por consequência. Entendi. Agora vamos falar sobre o tema aí do nosso programa de hoje, do Saúde em Pauta de hoje. O que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, ela não é uma doença, então é super importante a gente passar com o gastro para, de fato, excluir essa opção de doença, né? Ele é um distúrbio funcional, ou seja, o seu intestino não está funcionando da forma que ele deveria exercer o seu papel. Então, hoje não existe, na verdade, um exame que a gente consegue detectar essa síndrome. Então, por isso que é tão importante a gente descartar doenças intestinais e aí, de fato, através de sinais e sintomas,
detectar essa síndrome do intestino irritável. E é até interessante, Carol, que no início você até falou da prevalência, né? Hoje a gente vê que a prevalência, ela é bastante alta. E aqui no Brasil, a nossa prevalência ainda é maior. E ainda não se sabe por que a nossa prevalência é maior. Acredita-se muito que tenha essa relação com que nós somos mais ansiosos, mais irritados, mais depressivos, que possa ter essa relação com essa síndrome, e ao mesmo tempo que a gente faz uma ingestão até maior de grãos, então também apresenta mais essa síndrome. Mas então aqui hoje no Brasil a gente tem uma prevalência ainda até maior do que mundialmente. Olha só, temos que ficar atentos, né? Não tem outra opção. Qual é a causa? A causa, na verdade, o que causa essa síndrome, ela é inespecífica. Então, a gente costuma falar que ela é multifatorial. A gente tem tanto questões de fato funcional, ou seja, você tem uma SIBO, que é uma síndrome, que é um supercrescimento bacteriano intestinal, pode ser uma deficiência enzimática, pode ser uma possível inflamação a nível intestinal, a gente pode também ter causas ambientais, então pessoas que estão mais ansiosas, irritadas, que não praticam atividade física, que têm o sono um pouco mais perturbado, também pode vir a desenvolver essa síndrome, e até as questões de fato nutricionais, então uma pessoa que tem uma baixa de vitamina D, ou até mesmo faz a ingestão de alimentos mais industrializados, mais açucarados, mais gordurosos. Então, todos esses fatores, eles podem ser a causa de uma síndrome. Quais são os impactos dessa síndrome? E os impactos eu costumo falar que é muito em cima do que, para que a gente, né, tem esse impacto do intestino. As causas, se a gente tem todas essas questões intestinais, para que importa o nosso intestino, a gente consegue ver que os impactos são: piora na qualidade desse sono, é uma pessoa mais irritada, é uma pessoa mais ansiosa, né? A gente até brinca que aquele termo que muitas vezes as pessoas falam, do termo enfesada, vem justamente desse termo, dessa relação com o seu intestino. Então, uma pessoa que ela tem uma constipação muito severa, ela fica mais irritada, porque fica com mais dor, fica com distensão, tudo que come não cai tão bem, por você não ter absorção de vitaminas do jeito que deveria ser, uma pessoa mais fadigada. E a gente também a gente já sabe da relação desse intestino com outras doenças. Então, por exemplo, o próprio TDAH, a gente sabe que tem essa relação com o intestino, essa questão neurológica, a própria ansiedade, a depressão, dores de cabeça frequente, enxaqueca, fibromialgia, que hoje é muito comum em consultório a gente encontrar. Então, a origem, a gente tem que tratar desse intestino, alguma doença reumatoide. Então, a gente sempre trabalha esse intestino. E até mesmo o autismo. Também no autismo, a gente precisa trabalhar muito bem dentro desse intestino. Gente, quanta coisa, né, relacionada? Muita coisa, gente. Agora sim, vai ficar dúvida. Como diagnosticar, né, se não tem exame? Pelos impactos, é uma análise aí detalhada, mas ó, a gente vai pro intervalo rapidinho e depois a gente volta para você responder essa questão pra gente, tudo bem? Joia, vamos lá. Então, até já. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta e a nossa conversa de hoje é com a nutricionista Daiane Panucci. Gente, o assunto é síndrome do intestino irritável. Descobrimos aqui no nosso bate-papo, né, com muita informação de qualidade que a gente sempre traz para você,
que o intestino aí ele comanda muita coisa aí na nossa vida, né? A absorção dos minerais, as vitaminas, tem muita coisa relacionada ao nosso lado emocional, que a gente vai entrar também, sintomas que afetam a nossa qualidade de vida mesmo, como um estufamento, como uma constipação, uma diarreia, tem muita coisa relacionada e que a síndrome do intestino irritável pode ser vista, né, no meio de todo esse diagnóstico que pode ser dado por uma nutricionista especializada. Como que é feito esse diagnóstico, Daiane? Bom, Carol, essa é uma pergunta também bastante frequente, né? Não existe hoje um exame que, igual a gente fala, né, que diagnostique tenho ou não tenho essa síndrome do intestino irritável. Então, a gente trabalha muito em cima de sinais e de sintomas, né? Existe até um critério que a gente tem de que se a pessoa ela possui uma dor constante, ou seja, pelo menos uma vez na semana, nos últimos 3 meses, uma dor abdominal constante, associado ou uma constipação, né, o intestino mais preso, ou uma diarreia, tá? Ou a alteração entre os dois, tá? Porque também tem pessoas que horas está diarreia, horas está constipado. Então, a gente faz muito em cima desse critério. E aí, a gente diagnostica a pessoa como síndrome do intestino irritável. Mas não existe um exame específico como uma doença intestinal que a gente consiga, de fato, ter esse diagnóstico. Tem que ir observando e analisando mesmo, né? Isso, mas é algo que você vê bastante frequente os pacientes, eles conseguem, quando a pessoa de fato tem, né, possui, esse sintoma da dor, da distensão e das fezes alteradas, é algo que é bastante notado. E aí o que eles não sentem muito é essa relação com fadiga, com qualidade de sono, com ansiedade, isso já cabe mais a nós profissionais a relacionar. Mas essa questão mesmo a nível funcional do intestino é bastante detectado pelos pacientes. Entendi. E tem idade? Então, na verdade, a gente não fala que tem idade, mas ao passar da vida, a gente vai piorando essa funcionalidade intestinal. Então, a gente não sabe qual é a causa ou o efeito. Então, a gente não sabe ainda, a ciência não sabe se por você ir envelhecendo e, de fato, né, a sua estrutura fisiológica ir envelhecendo, se isso altera a produção de enzimas, e isso acaba alterando o intestino, a estrutura mesmo envelhecendo, ou o contrário. Por quê? Porque quando a gente vai ficando mais velho, também a gente vai mudando muito o nosso padrão alimentar. Então, a gente busca por mais alimentos mais processados, a gente acaba comendo menos, a gente acaba comendo menos fibras. Então, assim, as pessoas mais idosas, elas não tendem a ter uma dieta mais tão balanceada, então isso impacta no intestino. Então, a gente não sabe, ainda a ciência não sabe se, de fato, é pela idade, né, ou por esse padrão alimentar alterado. Tem indícios, assim, de uma pessoa já nascer com a síndrome? Tem também. Na verdade, a gente tem vários impactos. Existe um conceito muito forte dentro da nutrição, que são os primeiros 1000 dias, né? Que é desde a concepção até os 2 anos da criança. Então, nesse período, a gente tem uma janela de oportunidade muito intensa e imensa aí para modular essa questão intestinal da criança, né? Da criança, do bebê. E aí a gente sabe que vários fatores podem influenciar. Ele já fez 6 meses, então ele já começou a introdução alimentar, a gente já sabe que ali a gente tem o impacto da dieta, a própria dieta do bebê interferir nessa microbiota. Mas ainda a nível, né, intrauterino, a gente sabe, antigamente acreditava-se que o líquido amniótico, a placenta, fosse um ambiente estéril. E a gente já sabe que não é. Então, todo esse ambiente intrauterino também altera a microbiota, o próprio parto. Então, a gente já sabe que o parto natural, ele carrega um pouco mais dessa microbiota da mãe, né? Então, isso também é passado para o filho. A própria alimentação da mãe já vai modulando essa microbiota também do bebê. E o leite, né? O leite materno, ele possui probiótico. Então, a gente tem o bifidobactério, que ele está presente no leite materno, que já não está nas fórmulas infantis.
Então, a gente já sabe que isso também tem uma modulação a nível intestinal. E muitas crianças usam antibióticos, isso também modula o intestino desse bebê, dessa criança. Então, assim, são vários fatores que podem vir a modular essa microbiota do bebê, e isso já refletir em sinais e sintomas já desde bebezinho. Nossa, complexo, hein, Daiane? É complexo. Nossas escolhas vão causando aí desde que o bebê está na barriga, né? É por isso que a gente sempre fala, né, que quando antigamente acreditava-se muito nesses 3 meses antes de você, né, pensar em ter um filho. Hoje a gente já sabe que essa modulação da alimentação da mãe, a conduta com a mãe, vem até antes, vem até de 1 ano antes de você pensar em ter o filho, para justamente criar todo esse ambiente para o bebê. Nossa, que interessante. E tem alguma forma da gente prevenir esse distúrbio? A prevenção, Carol, ela vai muito em cima do gatilho, né? Que eu costumo falar. Igual pode ser um gatilho funcional, como a gente falou um pouquinho anteriormente, um gatilho funcional, pode ser um gatilho de meio ambiente. Então, assim, a gente precisa, emocional, então a gente precisa saber de fato o gatilho. Então, se a gente sabe que você é uma pessoa mais estressada, um pouco mais irritada, então é importante você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, para quê? Para fazer, de repente, uma terapia, um yoga. Inclusive, tem estudos maravilhosos em cima da relação desse yoga com a melhora da microbiota intestinal, justamente por esse impacto emocional que tem em cima da microbiota. Então, a gente vai muito, a prevenção, ela vai muito em cima do gatilho. Então, se é uma pessoa que ela se alimenta muito mal, é importante ajustar isso. Se é uma pessoa que não pratica atividade física, introduz atividade física, e assim por diante. E qual a relação, assim, você já falou por várias vezes, né? Mas a relação, assim, é muito forte com o nosso lado emocional? Sim, a gente tem uma conexão, Carol, que ela é direta, tá? Intestino, cérebro. É uma conexão, isso fica tão claro que, por exemplo, quando a gente está muito ansioso, tipo, vou fazer uma prova amanhã, a gente às vezes tem diarreia, né? Então, tipo assim, você tem o seu intestino, fica mais solto por conta disso, ou seja, o seu emocional mandando no seu intestino. E a gente já sabe também dessa relação do seu intestino também comandando o seu emocional. Igual eu falei anteriormente, daquela pessoa que ela fica mais constipada, ela fica mais irritada. Então, a gente sabe que essa conexão, ela é muito forte. Eu vou te dizer, Carol, que os estudos mostram que cerca de 90% das pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável, elas têm um gatilho emocional. Tá? E aí, quando a gente fala disso, tanto o estresse quanto a ansiedade, eu costumo até brincar com os meus pacientes. Imagina você tá lá comendo, né? E aí vem um leão na sua frente. Aí você fala, peraí, leão, eu vou terminar aqui de comer, fazer a minha digestão, já a gente se acerta? Não tem como, porque esse estresse, o seu corpo não sabe se é um estresse ali momentâneo ou se é um estresse diário, estresse crônico. Você já não digere bem esse alimento, você já não consegue fazer todo esse processo digestório, porque o seu corpo ele fica em luta ou fuga. É isso, o estresse ou é luta ou é fuga. Agora, que é o que a gente fala do estresse crônico, é isso diariamente. Então, a sua digestibilidade como um todo, tá? A nível de estômago, a nível de intestino, fica tudo comprometido. A gente sabe também que esse estresse, essa ansiedade altera a própria que a gente chama de motilidade intestinal, ou seja, é o quanto que essas fezes vai passando para frente nesse intestino. A gente sabe que essa percepção de dor, ela fica aumentada em pessoas mais ansiosas, mais estressadas. Então, tudo que vem aumenta essa dor. E é tudo a nível intestinal. Então, assim, tem muita relação, sim. E como que a gente consegue diagnosticar aí a síndrome, né, do intestino irritável, que é um dos distúrbios aí do intestino, né? Como que a gente consegue tratar por meio da alimentação? O tratamento, ele vai ser muito multifatorial também. Então, por exemplo, se a pessoa ela não pratica atividade física, ela precisa praticar.
Se a pessoa é muito ansiosa, estressada, precisa de um apoio aí de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, para junto fazer esse trabalho. Então, a gente vai de novo naquele gatilho, tá? Do ponto de vista nutricional, Carol, existe um protocolo que a gente fala, né? Que a gente começa a seguir para quê? Para justamente o nosso primeiro foco desse tratamento é de fato tirar esse sintoma, é tirar essa dor, é tirar essa distensão, é tirar esse incômodo que a pessoa vem sentindo. Então, a gente trabalha muito com uma dieta que se chama Low FODMAP, tá? Então, o que é Low FODMAP? São alimentos que são pouco fermentativos. Então, é aquele alimento que não vai produzir muitos gases, não vai causar tanto esse desconforto. Essa dieta, alimentos, você encontra tanto do grupo de frutas quanto do grupo de vegetais, você tem de todos eles. Então, um exemplo, uma maçã é muito fermentativa, mas o melão não. Então, a gente trabalha primeiro excluindo esse alimento que é muito fermentativo e depois, lá na frente, a gente vai reintroduzindo esses alimentos de acordo com a aceitabilidade da pessoa, tá? Então, a gente vai fazendo faseado, de uma forma faseada, a ponto de que ela sinta que, de fato, o intestino dela começou a responder positivamente. Passado essa fase, ou até concomitante essa fase, a gente tem que tirar as coisas que agridem. Cafeína agride o intestino, o álcool agride o intestino, condimentos muito fortes, industrializados, açúcares, esses adoçantes que hoje a gente vê muito nesses bolinhos fits, por exemplo, xilitol, eritritol, maltitol, eles fermentam demais, então tem que tomar muito cuidado, atenção e de fato eliminar esses alimentos que podem causar alguma alergia, alguma sensibilidade e tal. A gente pode entrar também com enzimas digestivas, né? O nosso processo de digestão melhorar. Uma enzima que a gente conhece muito é a lactase, né? Porque a lactose, ela foi muito aí falada, né? Ela é muito falada. Então, mas tem tudo, né? A gente digere todo tipo de alimento. Então, a gente tem enzimas digestivas para cada tipo de alimento. A gente pode trabalhar com alimentos mais anti-inflamatórios, por exemplo, o gengibre, o ômega 3, a cúrcuma, tá? Que são excelentes anti-inflamatórios. Podemos trabalhar na barreira intestinal, prevenindo, melhorando essa qualidade dessa barreira intestinal, com algumas proteínas, por exemplo, a glutamina, a própria glicina, e alguns chás que também ajudam, por exemplo, o alcaçuz, a espinheira santa, o hortelã. Então, a gente tem um arsenal dentro da nutrição que, dado o paciente, de fato, é muito individualizado. Tratamento de intestino, você tem que, de fato, conhecer muito o paciente e é um tratamento. Costumo falar que, é um tratamento que ele vai durar meses. Mas que bom que tem tratamento, né? Que tem todas essas opções aí, muitas deliciosas aí que você citou, né? Pra gente aí ter uma qualidade melhor de vida e tratar aí essa síndrome do intestino irritável. Obrigada, viu, Daiane, pela sua participação. Obrigada por todos os esclarecimentos. E se você que está assistindo Saúde em Pauta se identificou aí, né, com algum dos sintomas e de repente viu, né, passa por um médico, passa por um gastro, faz os exames que tiver que fazer, não encontrou nada? Pode procurar uma nutricionista especializada que com certeza você pode tratar e melhorar sua qualidade de vida, certo? Certo, muito bom. Agradeço por participar e estou à disposição sempre. Tá bom, a gente que agradece, viu? E você que acompanhou Saúde em Pauta, também muito obrigada pela sua companhia. Toda terça-feira tem um programa inédito para você, mas tem Saúde em Pauta todos os dias ao meio-dia. Eu sempre estarei aqui esperando você, trazendo muita informação de qualidade. Até a próxima, tchau!